tem um sinalzinho aí para levantar a mão. Aí você pode levantar a mão e aí ele vai acionar aí, enfim. Você também tem a liberdade, eu acho, de conseguir liberar o seu microfone para falar, tá? Mas nós vamos trabalhar em cima desse tema. Como eu disse, é um tema muito atual e, ao mesmo tempo, preocupante. Eu vou hoje lembrar de partilhar a tela com vocês aqui. Já vou fazer isso agora. Exatamente. O Gustavo também já está lembrando desse detalhe da gravação da reunião, né? Muito obrigado pela lembrança da Lívia aí. E também acabei de me lembrar aqui agora de compartilhar a tela. Então, a gente precisa de ajudantes às vezes, né? Então, o Gustavo se ofereceu, está me ajudando. E a tela está aparecendo agora para vocês, correto? Semana passada eu passei o tempo todo achando que vocês estavam vendo a tela aí e não estava. Mas beleza, ansiedade. Nós vamos basear isso aí, você pode abrir sua Bíblia. Bom dia a todos os que chegaram depois, tá? Depois a gente dá uma atenção especial a cada um. Filipenses 4, de 6 a 13, é o tema que a gente vai trabalhar hoje em cima desse texto. Se você tem uma memória razoavelmente boa, você vai se lembrar que nós trabalhamos esse texto há 15 dias atrás com outro tema, alegria, né? Mas nós vamos trabalhar hoje com a questão da ansiedade em cima também desse texto, abordando aspectos diferentes. Nós também baseamos uma parte desse estudo, a crédito a quem de direito, né, no sermão Ansiedade, do Josemar Bessa, que está disponível nesse endereço que vocês estão vendo aí na tela, ok? Então, iniciando, meus queridos, o que é ansiedade? Né? Nós precisamos definir, obviamente, termos quando a gente começa a trabalhar com o termo. Então, pesquisando alguma coisa sobre isso, eu achei aí no dicio.com, que é um dicionário online, esses significados aí. Olha, desconforto físico, psíquico, agonia, aflição, angústia, desejo intenso, impetuoso, impaciência, sofreguidão, avidez, ausência de tranquilidade, medo, receio, condição emocional de sofrimento definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual o indivíduo se acha indefeso. Então, perceba que é um significado bem amplo, mas todo ele é negativo, né? São cargas e mais cargas que são colocadas em cima de uma mente, em cima de uma pessoa, que torna difícil essa pessoa levar tranquilamente a sua vida. Dito isso, sem me esquecer, vamos fazer uma oração para iniciar, então, a aula dessa manhã, pedindo a Deus que nos abençoe. Deus amado, que o Senhor possa, nessa manhã, nos permitir sentir a Tua presença, ainda que não estejamos juntos fisicamente, no mesmo ambiente, mas estamos juntos com nossas mentes, nossos corações voltados a Ti nesse momento. Pedindo ao Senhor que nos abençoe com a leitura que faremos da Tua Palavra e com a meditação nesse assunto, ó Pai, que tem trazido tantos transtornos mesmo aos Teus servos, ó Pai, com as dificuldades que são impostas nos nossos dias, de se lidar com pressões da vida, com situações que acontecem. Que o Senhor nos ensine como me ensinou já e tem me ensinado a trabalhar essas questões firmados no Senhor, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Mas dito isso, esse conceito aí, né, mais teórico sobre isso, mas de qualquer forma é muito amplo sobre ansiedade, vamos tentar entrar então em algumas questões que são mais práticas do nosso dia e tentar entender de fato essa questão da ansiedade. Então, eu levantei alguns dados da OMS. O Brasil, uma matéria que saiu em junho de 2019, então recente, tá? Publicada na revista Exame de junho. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. A OMS é a Organização Mundial da Saúde. O site da Folha UOL, também da mesma data, diz que a ansiedade está entre os transtornos mais comuns na adolescência. Então, a partir dos 14 anos, isso já começa a ser muito manifesto e às vezes até mais cedo na vida dos adolescentes. No mundo, 3,6% da população é atingida por algum transtorno de ansiedade. E, pelo que eu vi, tem 7 classificações diferentes, desde agorafobia, algumas coisas nesse rumo aí.
mas 3,6% da população. No continente americano são 5,6%. E no Brasil, como eu disse, segundo a OMS, é o país mais ansioso do mundo, são 9,3% da população que possui esse maior número de casos de ansiedade entre todos os países do mundo. Então, é um problema que tem crescido. Eu vi alguns dados nos Estados Unidos também que eles chegam a gastar bilhões e bilhões de dólares em tratamento nessa área. As pessoas lá também estão sofrendo intensamente com isso. Então, esses dados todos nos preocupam porque isso está ao nosso redor e conosco mesmo. Acho que todo mundo aqui já passou por uma crise de ansiedade, por um período de ansiedade. Então, o que tem acontecido, o que tem feito com que essas coisas aconteçam e se aflorem dessa maneira? Eu vou abrir o microfone um pouquinho para a gente discutir rapidamente. Então, quem for falar, eu peço que seja bem objetivo para a gente ganhar tempo e para a gente levantar algumas ideias sobre isso aqui agora. Tá? O Gustavo vai abrir aí os microfones. Na sua opinião, qual é a causa principal? Eu listei algumas coisas aí na tela. A dinâmica da sociedade moderna, pressões de todos os lados, relacionamentos pessoais instáveis, a competitividade, desconstrução de valores familiares e morais. Qual a sua opinião, qual a sua visão sobre a questão da ansiedade nos nossos dias? O que você pode contribuir de forma bem objetiva? Também acho, concordo. Aí eu já não concordo. Ok, eu vou continuar aqui então, vocês sempre muito participativos. Abre os microfones para mim, por favor. Ok, seguimos daqui. Eu vou seguir, eu gosto de falar sozinho, não tenho problema nenhum quanto a isso. Eu nem fico ansioso para que vocês falem. Mas então eu levantei esses problemas aqui, irmãos, a dinâmica da sociedade moderna. O que ela nos oferece? O que ela nos impõe que nos leva a ter uma conduta de ansiedade? Então você tem pressão de todos os lados. Então você, de repente, é um jovem que acaba de se formar na faculdade e tem dificuldades de encontrar um emprego na sua área. Então a gente vê pessoas próximas passando por isso. Você consegue esse emprego e você está envolto num ambiente de muita competitividade, de muita pressão. E às vezes no seu ambiente de trabalho mesmo tem pessoas querendo ocupar o seu lugar, e se isso não existe, lá fora tem pelo menos 50 pessoas querendo ocupar o seu lugar, ou mais. Eu estou falando esse número aqui, mas certamente mais pessoas, dependente da ocupação que você exerce naquele momento, tem mais pessoas ainda querendo o seu lugar. Então isso já contribui. Então você tem relacionamento pessoal instável. Isso independente do relacionamento que você tenha. A gente pensa sempre em questão de casamento, o marido, a mulher, o namorado, sei lá, e aquelas brigas constantes, a falta de segurança nesse relacionamento, as próprias cobranças internas que esse relacionamento te dá. Mas relacionamento pessoal vai muito além disso. Então você tem relacionamento de pai para filho, de irmão para irmão, de amigo para amigo, de chefe para funcionário, de pastor com ovelha, de irmão para irmão na igreja. E o que a gente tem observado ao longo dos anos é que esses relacionamentos estão cada vez mais instáveis. Isso tudo gera dentro de nós mesmos uma pressão, uma falta de segurança que vai provocando ansiedade. E essa última frase que está aí, principalmente, eu tenho visto como uma grande razão para a ansiedade que tem tomado conta dos nossos dias. A desconstrução de valores familiares e morais. Então, a gente observa isso desde o século XVIII, a partir do iluminismo, do racionalismo, uma tentativa de destruir os valores espirituais em troca de uma valorização da razão. E curiosamente, a partir daí a gente tem observado uma destruição de valores morais e espirituais na sociedade. Então, ou seja, essa tentativa de desvalorizar o espiritual,
e valorizar o racional, ou seja, o homem é senhor de si mesmo, o homem tem as condições de sobressair em tudo, ele pode ser independente, a sua felicidade não pode estar baseada em mitos religiosos, né? Em um Deus que você não vê, em algo que você tem que crer apenas pela fé. Isso não é racional, então o homem não pode seguir esse caminho, o homem precisa seguir o seu caminho, tirar suas próprias conclusões a partir daquilo que ele pensa, daquilo que ele observa. E o que nós vemos a partir de então é uma degradação da família e dos valores morais. Então, quando alguém diz que a família é a célula máter da sociedade, né, é verdade, porque é a família que nos prepara, é uma família bem estruturada que vai preparar bons cidadãos para viver em sociedade. Então, todas essas causas somadas vão contribuir para que a gente tenha um ambiente de instabilidade, o que vai gerar ansiedade. A palavra que Paulo vai usar aqui, nós vamos ler o texto ainda, não se preocupe. Vamos ler agora, aliás, acompanha aí, Filipenses 4, de 6 a 13, como eu disse. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi, guarde bem essa palavra, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo começa dizendo aí o seguinte, olha, não andeis ansiosos. E a palavra que ele usa aí é merimate, grego, merimate. É uma declinação do verbo merinao. E o significado dessa palavra no grego é exatamente isso, ter ansiedade. Mas tem um detalhe aí que eu fiz questão de colocar para os irmãos, que buscando isso no léxico grego, além de ter ansiedade, o significado é estar preocupado. Mas lá no léxico grego, né, está entre parênteses do jeito que eu coloquei para os irmãos aí, estar indevidamente preocupado. Então é esse o significado que Paulo traz aqui para esse texto. Não andeis preocupados por qualquer coisa, não andeis incomodados, não deixe que nada te perturbe, não deixe que as tribulações te tirem do seu prumo, não deixe que as aflições do mundo te façam perder o seu equilíbrio. É isso que Paulo traz, essa é a mensagem. Irmãos, aquele velho pedido de desculpa, porque a internet aqui é net e ela dá esses cortezinhos rápidos, então se dá uma travadinha, você dá uma seguradinha que eu já volto. Então, como eu ia dizendo, de tudo que a gente já viu até aqui sobre a ansiedade, nós podemos concluir que a ansiedade é uma sequência de sis. Ah, mas se isso acontecer, o que eu vou fazer? Ah, eu estou caminhando aqui, mas e se não der certo? Ah, as coisas aparentemente estão indo assim, mas e se? E se? E se isso? E se aquilo? E você vai colocando uma série de sis na sua vida que vão tornando a sua caminhada impossível. Porque você deixa de olhar para Deus, você sendo crente, eu estou falando aqui para crentes, e passa a olhar as circunstâncias. E você começa a avaliar possibilidades que não estão no seu controle. Você começa a avaliar possibilidades que não te têm
você não tem a oportunidade de defini-las, não é? Aquilo que depende de você, aquilo que faz parte do que você pode fazer, ok. Mas você pode ser um excelente trabalhador, cumprir muito bem a sua função e um belo dia você ser demitido. Porque o critério para demissão, às vezes, não é só o seu trabalho, a empresa está em crise, como nesse momento agora, e tem muita gente boa de serviço sendo demitido pelo patrão. Às vezes o patrão está com uma dor no coração por fazer essa demissão, mas ele está sendo demitido. Então, isso não depende de você. Mas a ansiedade faz com que você se preocupe com isso o tempo todo, né? Então, e se isso, e se aquilo? Então, aquela história que o salmista diz lá, que eu me deito e logo pego no sono, a pessoa que se deixa dominar por isso, fica difícil viver essa verdade, porque quando ela se deita, toda aquela avalanche de sis vem à sua cabeça. Eu vou compartilhar aqui agora, eu vou ver se tem jeito de compartilhar só o som, porque eu quero que os irmãos tenham uma experiência diferente. Só um minutinho. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Isso. Então, mas aí eu tenho que ver se compartilha só o som, né? Vamos ver aqui, irmão, só um minuto. Deixa do jeito que está aí. Enquanto o senhor vê essa questão aí, eu posso pontuar uma questão? Posso pontuar algo? Pode. Dentro dessa sua abordagem, em termos práticos hoje, né? Dentro do contexto que nós estamos inseridos, o que a gente percebe é que essa ansiedade, de fato, ela for aguçada porque ela descansa exatamente no fato das incertezas, né? Que muitas vezes os nossos corações são tomados. E isso aí é algo intrínseco do homem. O homem, ele não tem como prever o futuro. E quando a gente fala de futuro, às vezes a gente está pensando de dias bem distantes, mas dentro do contexto que estamos inseridos, nós temos temido, na verdade, o segundo posterior, né? O dia posterior. Então, isso tem agravado essa ansiedade aí, que é exatamente o que o apóstolo Paulo fala: não andeis ansiosos com coisa alguma. Essa incerteza que as pessoas que não, obviamente, conhecem o ser de Deus têm com relação ao amanhã, né? É verdade. Isso. Obrigado, pastor. Irmãos, vê se vocês vão conseguir só ouvir o som. Parou, João? Queridos, deu para ouvir aí, né? Agora eu queria que 2 ou 3 pessoas me relatassem aí. Por favor, participem. Qual a sensação que vocês tiveram ao ouvir esse som? Deu um pouquinho de medo, viu?
Medo? Beleza, é uma reação. O que mais? Deu-me segurança. Ele faz a gente ficar mais agitado, assim, meio nervoso. De repente vem tipo um violino, não sei o que é. Dá uma suavizada. A trilha sonora do Tubarão? E eu exatamente. A Lana foi em cima aí. É a trilha sonora do Tubarão. Eu me reportei ao filme na hora que começou, realmente. Deixa eu voltar aqui na tela para apoiando essas tecnologias. Irmãos, então, essa ideia que vocês pegaram aí. Medo, insegurança. De certa forma, uma sensação ruim, né? E aí a Lana matou, o pastor pensou também. Essa é a cena do filme Tubarão. Então, quando o pessoal está lá na água, aquela coisa toda, muitas vezes as cenas são à noite, né? Alguém cai na água e você olha assim na superfície da água, você não vê nada, né? Você só vê a superfície da água, mas por baixo está vindo o tubarão. E a música está tocando, né? Pam, 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 pam. E o que eu quis trazer para vocês é que é essa sensação de quem vive em ansiedade. O tempo todo. Você está ali vendo o mar, mas você não está vendo o tubarão que está vindo por baixo de você e você está ouvindo essa música o tempo todo. Então, imagina, queridos, o desespero de ficar ouvindo essa música o tempo todo. E aí, imagina o desespero na vida de quem não consegue administrar isso e que o tempo todo está ali com a sensação de que o tubarão está vindo. E o pam, 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 pam. Sim. Quem tem ansiedade, quem tem a síndrome, ela vive os psicólogos definem que é a sensação eminente de morte. Então, a pessoa acha que ela vai morrer assim, a cada minuto, durante a vida dela. Sim. Sim, é algo muito difícil da pessoa controlar, tanto que o tratamento é feito, às vezes, à base de medicamentos. E alguns anos atrás eram medicamentos fortes, né? Medicamentos controlados, os chamados tarja preta, né? Então, a ideia é essa de iminência de morte mesmo, porque você está ali e o tubarão está vindo, né? E a musiquinha está na sua cabeça o tempo todo. Então, é terrível, né? Eu tenho a minha experiência. Eu tenho 45 anos. Tudo bem, não parece, eu sei, né? Mas eu já tenho isso. E eu já vivi os meus momentos de ansiedade, né? E eu sempre me reporto a essa época da minha vida, porque nada que você ouve, que as pessoas chegam e falam, confia, ora, Deus te abençoe, mas isso não entra verdadeiramente no nosso coração nesse primeiro momento. Então você vai viver essa ansiedade, né? E é o tempo todo, nada te acalma, né? Graças a Deus, eu posso estar falando isso com vocês aqui hoje, porque Ele trabalhou a minha vida nesse período. E, de certa forma, eu ainda estou aprendendo, mas já estou bem mais evoluído nesse curso, digamos assim, que nós vamos ver daqui a pouco que Paulo fez, né? Então, ou seja, é a sensação de que as coisas não vão acabar bem. Então, é o oposto de paz. Então, quando a gente vê a ideia que Cristo diz lá de uma paz que excede todo o entendimento, ou seja, que nós não podemos compreender alguém que está lá, que olha e que te vê passando por toda uma série de circunstâncias ruins, toda uma série de problemas que tem assolado a sua vida, como a gente contou aqui no estudo sobre alegria, do autor do hino Se Paz a Mais Doce, né? Tudo que aconteceu com ele, tudo que ele fez, tudo que aconteceu de forma negativa, de perder sua fortuna, de perder a família, os 5 filhos, e ele ainda ter essa paz de escrever esse hino e dizer está tudo bem com a minha alma. As pessoas que estão de fora, elas não conseguem entender. Por isso que está lá dito, que é uma paz que excede o entendimento. Então, a ansiedade é o oposto de paz. Então, o Josemar fala no sermão que o medo e a ansiedade, eles são primos, mas não são irmãos gêmeos, porque ele vai diferenciar da seguinte forma. O medo, em alguma instância, ele é útil para você. Então, ele vai falar que você está andando em determinado lugar e você ouve o barulho, por exemplo, do chocalho de uma cascavel, isso vai fazer você ficar com medo e vai fazer você não se aproximar daquilo ali. Então, o medo, em algum aspecto, ele é útil, porque ele vai fazer com que você se defenda. A ansiedade não. A ansiedade, ela vai te travar
ela vai fazer com que você não consiga se dominar. Então, tem, como a Lana disse, essa situação de morte iminente. Você não se sente capaz de nada, você se sente dominado por esse medo, vai gerar síndrome de pânico, uma série de transtornos que vão derivar disso daí. Então, o medo, em algum momento, ele pode ser bom, a ansiedade não, né? Então, você vai fazer uma prova, você tem medo de não se sair bem, você vai estudar. O medo vai fazer você estudar. Se você ficar muito ansioso para essa prova, quando você sentar para estudar, você não vai conseguir assimilar aquilo que você tem que assimilar. Então, não tem como estar ansioso e em paz ao mesmo tempo. Então, o que diz o texto sobre isso? Primeiro, ele nos dá uma ordem clara, uma ordem direta. Embora haja aí o aspecto do negativo, que é o uso do não, que é semelhante ao que a gente vai encontrar lá em Gênesis, não comereis da árvore, né? Ou que nós vamos encontrar nos 10 mandamentos, não adulterarás, não roubarás, não matarás. Enfim, nós temos aqui uma ordem clara, embora tenha aí o uso do negativo. E a ordem é: não andeis ansiosos. E não andeis ansiosos de nada, de coisa alguma. Então não permita que nada tire a sua paz, o seu sossego. Bom, aí a gente pode perguntar, tá, mas falar isso é fácil. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Como eu disse, todos nós passamos por algum momento, e esse momento agora aflora uma série de sentimentos. Incertezas. Né? Empresários tiveram problemas, continuam tendo problemas, estão tendo que se reinventar. Né? A própria Lana pode depois dar o seu depoimento. Né? Ela deve estar tentando se reinventar para conseguir sobreviver, outros mais. Pessoas com medo de perder o emprego, famílias que não podem se ver, e isso gera também carência emocional. Então, tudo isso contribui. Então, como é que a gente vai fazer para cumprir essa ordem? A boa notícia é que ninguém nasce imune à ansiedade. Então, você não adquire isso por nascença. Né? Mas é possível aprender a lidar com ela. Então, nós vamos ao verso 11, quando Paulo diz, na leitura, eu pedi para vocês guardarem essa palavra, ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, quando ele diz aprendi, ele vai falar de tudo aquilo que ele viveu, o levou à condição que ele tinha hoje. Nós falamos lá, há 15 dias atrás, do contexto da carta de Filipenses. E é importante a gente retomar para entender o porquê que ele diz isso. Eu aprendi. Nós estamos aqui trabalhando em Filipenses 4 e no capítulo 11, verso 11, ele vai dizer: eu digo isto, tudo aquilo que ele disse anteriormente aqui, não por causa da pobreza, mas porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Qual era o contexto de Paulo aqui nesse momento? Relembrando, ele estava preso. E possivelmente era a sua última prisão, né? Aquela prisão em que logo em seguida ele foi condenado à morte. Embora haja discussão sobre isso, a maioria dos estudiosos opinam que é a última prisão de Paulo. Então ele está se referindo aqui a tudo aquilo que viveu e chegou nesse momento e disse: eu aprendi. Aprendi que nada tira a minha alegria, que nada muda a minha forma de ver as coisas. Por quê? Porque eu não olho mais as circunstâncias, então não importa se é pobreza, se é fartura, não importa se eu estou livre ou se eu estou solto, eu olho para aquele que me conduz pelo seu caminho. Então Paulo está dizendo aqui o seguinte: eu sou a mesma pessoa todos os dias, eu tenho equilíbrio. Não, ele estava preso. E na carta aqui nós não vemos resquícios de ansiedade de Paulo perguntando: será que eu vou ser solto? Será que eu vou ser preso? Será que eu vou continuar preso por muito tempo? Será que eu vou ser morto? Será que eu vou ver fulano de tal? Não, nós vemos Paulo falar sobre alegria, e uma alegria que deve ser refletida e vivida, e nós falamos sobre isso 15 dias atrás. Né? Então ele diz: eu aprendi. Portanto, irmãos, não é natural, essa é a boa notícia. Ele não nasceu com essa capacidade de lidar com a ansiedade, ele aprendeu. Como é que ele aprendeu? Na escola que a vida lhe proporcionou. E eu gosto sempre de brincar com a experiência de Paulo, né? Porque hoje as igrejas pentecostais levantam aquelas promessas, né? Deus me revelou que tem uma grande promessa na sua vida, tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. Eu imagino Paulo recebendo essa promessa de Jesus e Jesus dizendo para ele ver tudo isso que ia acontecer na vida dele aqui, né? Preso, perseguido, açoitado, até espancado, até quase morrer, né? Praticamente dado como morto, preso de novo, naufrágio, víboras mortais, as intempéries todas da vida, até estar preso novamente. Então, essa foi a escola que Paulo trilhou. O que é isso, irmão?
senão as tribulações do dia a dia. Obviamente que nós não passamos por tudo isso aqui, mas nós temos passado pelas nossas pressões, nós temos passado pelas nossas dificuldades, nós temos passado pelas nossas próprias aflições, o que é motivo de dar glória a Deus, porque a Bíblia nos afirma lá, que em Tiago, que as aflições produzem perseverança. Então, o caminho trilhado por Paulo para aprender a viver contente em toda e qualquer situação foi marcado por tudo isso que eu acentuei aí. Ok? Então, quais são os passos que nós podemos destacar aqui para atingirmos esse grau que Paulo conseguiu, que é aprender a lidar com a ansiedade para não viver mais ansioso por coisa alguma? O primeiro passo está no verso 6. Ele vai dizer, a sequência aí, não andeis ansiosos por coisa alguma, tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então, o primeiro passo é gratidão. Tá? Perceba, oração e súplica com ações de graças. A gratidão, ela deve vir antes de a oração ser respondida. Né? Nós não precisamos esperar que a oração seja respondida para que nós tenhamos gratidão. Né? Nós não devemos orar pensando em ajudar a Deus. Né? E é o que acontece muitas vezes. Nós estamos tão desesperados por causa do nosso problema, e eu reporto a minha situação são quase 10 anos já atrás, de que o meu desespero me levava a orar sempre a Deus. Às vezes eu levantava de madrugada para orar a Deus. Só que tão desesperado que eu chorava e eu ficava orando, mas em vez de deixar que Deus resolvesse as coisas, eu tentava ajudar a Deus, fazendo algo que eu imaginava que pudesse reverter a situação. Então, ou seja, eu estou orando, mas o desespero me impede de descansar na mão daquele que eu estou orando. E eu quero ajudar. Né? Então, o Josemar no sermão fala até de um jovem pastor, que na época era jovem, mas que já estava casado há 30 anos, com a esposa dele, mas que quando ele era jovem, ele era apaixonado por uma outra namorada que ele tinha, e eles iam se casar, e ela era apaixonada por ele. Só que quando estava se aproximando ali, uma data de firmar um compromisso de casar, ele disse que ela começou a se afastar e ficar fria, diferente, e ele disse que começava a orar por aquilo ali, mas que, ao mesmo tempo, ele tentava tomar as ações para que ele resolvesse a situação. Então, ele fala de um momento de férias em que ela arrumou um emprego no resort, e ele orando ali para que Deus mantivesse os dois juntos, e ele também resolve trabalhar naquele resort para ficar perto da moça, para estar o tempo todo com ela, e a conclusão é que não era aquela moça que ele tinha, né? Ele acabou se casando depois e já era feliz há 30 anos no outro casamento. Então, muitas vezes, a nossa angústia nos impede de descansar na mão daquele. Então, a gente ora, e a gente cai naquela situação de vãs repetições. Né? O Salmo 37, viu? Como? Ouviu? Desculpa interromper, viu? Pode falar, irmão. Não, o Salmo 37,5, ele entra bem claro nessa questão, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? Essa é a determinação. Mas para chegar nesse momento, né, a gente tem toda uma aprendizagem. Mas bem lembrado, obrigado. O que a gente precisa concluir disso aqui, irmãos, é que as nossas orações não devem ser dominadas pela nossa angústia. Porque senão a gente continua repetindo a mesma coisa. Senhor, me livra, Senhor, me guarda, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Né? Então a gente pode perguntar assim, mas por que eu oro e eu continuo ansioso? Abre para mim, por favor, eu vou abrir um parêntese aqui agora, para a gente ir lá num exemplo de oração que a gente deve seguir. Salmo 16. Abre, por favor, e acompanha comigo. Eu vou tirar a tela aqui um pouquinho, só para me abrir um outro arquivo de anotações que eu fiz aqui sobre esse salmo. Aí vocês vão acompanhando o meu rosto bonito aí. Ok, o Salmo 16, irmãos, é uma oração de Davi. E ele vai dizer assim, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Então, ou seja, ele começa a sua oração pedindo a Deus que o guarde. Então, por nós imaginar, Davi viveu uma série de ansiedades, uma série de tribulações na sua vida, e ele sempre recorria a Deus. E nós vemos alguns salmos onde ele está profundamente desesperado. Né? Aqui, ele começa, guarda, meu Deus. Então, ou seja, é um pedido de socorro. Né? E ele diz, é em ti que eu me refugio. Então, muitas vezes, nós começamos a nossa oração dessa maneira. Guarda, eu me refugio em ti, só que a gente não sai desse passo, a gente começa a repetir essa mesma coisa porque o desespero é que está tomando conta. Né?
Mas o que Davi faz? Ele continua, ele vai dizer, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão somente a ti. Ou seja, ele declara que Deus é soberano e que nada mais importa. Nada que ele possa possuir é mais importante do que o Senhor que ele tem. Verso 3, quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Então ele está dizendo o seguinte, ele percebe nas pessoas que estão ao seu redor, os santos, e aqui nós entendemos santos como aqueles que amam a Deus, ele percebe o valor de Deus nessas pessoas. E muitas vezes Deus coloca pessoas assim ao nosso redor, mas a nossa angústia nos impede de vê-las. Seguindo, nós vamos passar rapidamente por esse salmo. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Eu não oferecerei libações de sangue. Os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O que eu quero dizer aqui? Eu não troco o Senhor por nada. Seja qual for a dificuldade, os meus olhos estão em ti. Eu não vou me envolver com ídolos. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Mais uma vez ele está afirmando que Deus para ele era o que ele tinha de mais importante, é a minha porção, não é? Tu é o que garante o meu futuro, quando ele está dizendo aqui em relação à sua sorte. Verso 6, caem as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Ele era o rei. Então, quando ele diz aqui que as divisas caem em lugares amenos, ele está falando das fronteiras. Então, as minhas fronteiras estão em paz. Ou seja, ele começa lá acima pedindo guarda. Guarda-me, Senhor. Então, certamente, ele não faria isso se ele não tivesse aflito por alguma coisa. Mas perceba que o restante da oração, ele está com os olhos voltados em Deus e destacando aquilo que Deus é. E nesse momento ele diz, as minhas fronteiras estão em paz, eu estou cercado por ti. Verso 7, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Então, ou seja, o Senhor é o meu conselheiro. E para quem vive momentos de ansiedade, a noite, pelo menos para mim era assim, a noite é o pior momento, porque à noite a sua mente descansa daquilo que você fez durante o dia. Então, durante o dia você se envolve às vezes com o trabalho, com alguém, mas quando chega a noite que o silêncio vem, não tem mais ninguém ao seu redor, é um momento que aquilo te sufoca, é o momento da música do tubarão, é o pam, 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 e você está vendo o tubarão, sentindo que o tubarão está chegando perto, embora você olhe e a superfície do mar, você não está vendo ele, né? Então, Davi está dizendo aqui, o Senhor é o meu conselheiro, né? Então, até durante a noite, eu sou ensinado. Verso 8, o Senhor tem sempre a minha presença, estando ele à minha direita, eu não serei abalado. Então, ou seja, aquele mesmo que ele pede lá, me guarda, ele vai exaltando, exaltando, até chegar aqui no verso 8 e dizer que esse é o que me guarda e eu não fico abalado. Mas perceba como a gente ora diferente. A gente fica sempre no primeiro verso. Guarda-me, livra-me, liberta-me, tira isso da minha vida e etc. E tal. Verso 9. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta até o meu corpo repousará seguro. Então, assim, a consequência natural de tudo isso é o coração se alegrar e o espírito se exultar. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Certamente você já viu esse versículo em algum lugar. Esse salmo aqui é dito um salmo messiânico. O que é um salmo messiânico? É um salmo que, além do seu significado, no momento ali da oração, ele aponta para um significado implícito aqui de Jesus. Então, no livro de Atos, na pregação de Pedro, capítulo 2, ele vai falar disso aqui. Mas nesse momento aqui, Davi não tinha consciência disso. Então ele está dizendo aqui, não deixará que a minha alma fique na morte, e nem que eu veja corrupção. Então ele está dizendo aqui que o Senhor me faz conhecer a alegria da vida, e nem a morte me tira essa certeza. E finalmente ele fecha, olha, no verso 11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Então aquele homem que começa orando, guarda-me, ó Deus, ele termina glorificando a Deus e dizendo que Deus permite a ele olhar os caminhos da vida e ter ainda assim, vendo toda a dificuldade que os caminhos da vida nos proporcionam, alegria plena e prazeres concretos nele, delícias perpetuamente. Então, ou seja, por que eu oro? Por que eu oro e às vezes eu continuo ansioso? Porque a nossa oração, ela se limita ao primeiro capítulo aí, o primeiro versículo, né? Nós vamos
Nós vamos ficar apenas o tempo todo no guarda-me, Senhor, no liberta-me, Senhor, e a nossa ansiedade nos impede de olhar para Deus da maneira que Davi olhou. Então, Spurgeon vai dizer que a ansiedade é a matéria-prima da oração. Ela deve te levar à oração. Lutero vai dizer que se a aflição te fez orar, já te abençoou. Mas nós precisamos orar crendo em quem nós estamos orando, como suficiente para descansarmos nele. Porque se você ora e o seu desespero aqui toma conta, você não está descansando na mão do Senhor. Então não fique nessa de me liberta Deus, me liberta, me livra, não deixe isso acontecer e tal. Ora e diga, guarda-me, Senhor, mas exalte ao Senhor. Você vai ver que no final da oração o seu espírito vai estar bem mais tranquilo. É testemunho meu pessoal de que é assim que as coisas de fato funcionam, né? O segundo passo, além da gratidão, está no verso 8, pensamentos. Tá? Vou voltar aqui no meu texto. Pensamentos. O que diz o verso 8? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então é natural, se você é dominado pela ansiedade, você não consiga pensar em outra coisa, ou não consiga pensar racionalmente, né? Mas Paulo traz aqui uma lista de coisas que devem ocupar o seu pensamento. E todos os itens dessa lista podem ser resumidos naquilo que se pode aprender de Deus, né? Verdade, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, tudo isso se encontra na pessoa de Deus. Então, quanto mais você conhece a Deus, mais você pode se sentir seguro nele, mais você vai alimentar a sua mente com essas coisas, não é? E isso, a Bíblia traz um importante papel nisso, porque não tem como você conhecer a Deus se não for pela Bíblia. É nela que ele se revela, tá certo? É nela que você o conhece. Então, reserve tempo para isso na sua angústia, né? Você vai deixar de pensar nas circunstâncias e você vai pensar naquele que é o Senhor de todas as coisas. Por isso que Paulo afirma, se vivemos, vivemos no Senhor, se morremos, morremos no Senhor, se vivemos ou morramos, glórias ao nome do Senhor, nós somos do Senhor. Entende? Então, gratidão por pensamento, e o nosso tempo já está indo para o final. Um outro aspecto que é amar a Deus, né? Aqui não tem um verso onde ele diz, ame a Deus, mas ele diz, tudo que seja... Oi? O pastor quer falar. Pode falar. Não, eu estou aguardando o senhor fechar o raciocínio e depois eu falo. Não, eu vou entrar no outro ponto agora. Se o senhor quiser falar, pode falar. Não, é porque quando o senhor encerrou o ponto anterior aí, eu fiquei a pensar aqui, o que me faz considerar, o que me faz diferenciar quando eu estou com medo ou quando eu estou ansioso. Porque tanto o medo, num certo grau, é importante, como o senhor disse bem aí, o Josafá, no capítulo 20 de 2 Crônicas, o texto diz que ele teve medo, porque ele teve medo, ele teve ali depois uma série de atitudes positivas. O medo foi como se fosse um freio na vida dele. Mesmo a ansiedade também, parece que num grau menor, como o senhor colocou aí a questão do Spurgeon, de que se você está ansioso, essa ansiedade te leva a orar a Deus, ela é benéfica também. Mas o que me faz diferenciar quando eu estou com medo, no sentido positivo, e quando eu estou ansioso, a essa ansiedade maléfica? E aí, eu dentro do que o senhor está falando aí, se eu estiver errado, o senhor me corrija. Talvez seja a questão da capacidade de reação mesmo, né? De reação. Uhum. E aí, quando a gente trata de oração, como reagir em relação à oração no aspecto positivo, a gente vai tratar do medo ali naquele nível que é benéfico. Seria realmente buscar a dependência de Deus, porque eu não tenho outro a quem recorrer, senão o Senhor, o próprio Senhor Josafá falou, e nós não há força, mas os nossos olhos não possam sentir. E a questão da resposta negativa é quando a ansiedade exacerbada toma o meu coração e eu acabo me precipitando. Né? É uma reação negativa à oração. Parece-me que o que vai diferenciar isso aí é exatamente isso, como eu reajo, né, a essa questão. Aí eu vou saber se eu tenho medo no sentido positivo ou se eu estou ansioso no sentido negativo. É isso, mais ou menos? Exatamente. Até porque o próprio medo pode virar pânico. E se vira pânico, você trava, né? Você não consegue agir.
Claro. Né? Então, o exacerbado não é benéfico. Exatamente. Então, o Spurgeon, nesse sermão, chama alquimia da ansiedade. E ele vai tratar exatamente dessa questão. Quer dizer, você deve ser capaz, como os grandes alquimistas da época transformavam a escória em ouro, né? Você deve ser capaz de ser um alquimista para transformar. O alquimista, para quem não sabe, assim, de forma simplória, seria um químico de tempos atrás, né? Então, o alquimista, nesse caso, deve ser capaz de transformar essa ansiedade em um bem espiritual, ou seja, numa capacidade de te aproximar de Deus. Mas a partir do momento que você não consegue fazer isso, que ela toma conta, ela vai virar um transtorno, né? E aí você não é mais regido por outra coisa que não seja pelos seus medos, pela sua ansiedade. Então seria, acho que, dentro do que o senhor falou mesmo, é essa questão. Podemos seguir, gente? Ok, então como eu disse, não tem aqui um verso específico dizendo ame a Deus, mas tem aqui dentro dessa lista, ele diz tudo que é amável. Ou seja, nós precisamos então e tirar disso aqui essa ideia de amar a Deus, né? Então no verso 13 ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então Deus é esse, não é? É esse que te guarda, que te sustenta, e é preciso que você o ame, né? E ele é digno de ser amado. Aí nós vamos a Agostinho, que é um dos maiores pensadores da igreja. Agostinho, salvo engano agora da memória aqui, viveu entre os anos 300 e 400. E Agostinho foi um grande pensador. E ele tem uma história de conversão e etc e tal. Ele era um devasso na sua vida, né? E ele encontra a paz em Deus. E ele, então, vira um teólogo e é o mesmo Santo Agostinho que a Igreja Católica tem aí, né? E ele tem um livro chamado Confissões. E ele vai dizer o seguinte, só o amor ao imutável pode trazer paz ao coração e não ansiedade. E quando ele está dizendo aqui o imutável, ele está se referindo a Deus, né? Porque Deus é, de fato, o único que é imutável. Então, o que ele está querendo dizer aqui, meus queridos? Que o seu amor não deve estar em circunstâncias, em virtudes, em coisas ou em pessoas, porque isso tudo pode mudar de hora para outra. Então, ou seja, se você... eu volto nesse assunto sempre, mas se você ama o seu cônjuge acima de qualquer coisa, acima de Deus, você corre um sério risco de se decepcionar grandemente, porque ele é um pecador como você. Se você ama o seu trabalho acima de qualquer coisa, você corre um sério risco de entrar em ansiedade, porque em qualquer hora isso pode mudar. Se você ama qualquer coisa que não seja Deus, você vai cair no risco de cair em ansiedade, porque todas essas coisas mudam conforme as circunstâncias. E o que é imutável é somente Deus e os seus atributos. Então, por isso, Agostinho diz, olha, o amor ao imutável pode trazer paz ao coração, não ansiedade. Então, se você aprende a amar a Deus, de fato, você vai ter paz no coração e você não vai estar sujeito à ansiedade. Então, ou seja, se amamos de fato a Deus que é imutável, consequentemente você pode amar o que é mutável. Você vai ver o eco da beleza de Deus em todas as coisas. E aí vem a pergunta que pode estar ecoando. Então, como? Como amar o imutável? Se Jesus não tivesse vindo, encarnado e nos demonstrado, de fato, quem é Deus, dificilmente nós poderíamos amar a Deus. Então, em Jesus, nós podemos amar o imutável. Nós podemos amar a Deus através de Jesus, não é? Então, é em Cristo que isso é possível. Então, o que eu ganho se eu aprender esse caminho? Através da gratidão, através de buscar pensamentos que sejam firmados naquilo que Deus é e pode fazer, e através de amar aquele que é imutável. Né? Primeiro recompensa que a gente vai ter está no verso 7, quando ele diz que se não andarmos ansiosos e fizermos súplicas com ações de graças, a paz de Deus que excede o entendimento Irmãos, desculpa a queda de novo aí. Então, retomando aqui. Primeira recompensa é a paz de Deus. Nós somos guardados pela paz de Deus. E ele vai dizer, se nós buscamos com ações de graças e súplicas, nós seremos guardados. A paz de Deus
excede todo o entendimento e guardará nosso coração e a nossa mente. Mente, coração, pensamentos, sentimentos. Nada vai nos dominar. E essa ideia aqui, irmãos, de guardará, é uma ideia de vigilância mesmo, de defesa. A ideia de um exército que te protege. É a mesma ideia de uma sentinela que é colocada de guarda, entendeu? Então, essa paz de Deus vai nos guardar mentes, corações. Que benefício maior nós podemos querer, queridos, né? Esse guardar não é ausência de problemas, é presença de Deus, o que é infinitamente melhor. Não é simplesmente se limitar a ser positivista, a ser alguém otimista, e pensamento positivo, que vai dar certo, vai dar certo. Não, isso seria apenas fugir da realidade. Segunda recompensa, nós vamos ter o conforto de Deus, verso 9, né? O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Conforto de Deus, saber que Deus está conosco, Deus será com cada um de nós. E, para encerrar, o terceiro ponto, a terceira recompensa, verso 14, melhor, verso 13, aí está verso 14, mas é 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, se eu tudo posso nele, no imutável, eu posso ter a graça de superar qualquer transtorno de ansiedade. Ok? Então, essa mensagem falou muito comigo, em tudo aquilo que eu vivi, e eu pude ver isso na minha vida a cada dia. Obviamente que eu ainda não posso dizer, como Paulo, que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque tem dias que algumas coisas me tiram a minha alegria, me tiram o meu foco. Mas Deus me ajudou a caminhar demais, de onde eu parti até agora. Talvez você, nesse momento, esteja precisando realmente colocar isso mais em prática, né? Aprender de fato. Então, não se lamente pelas suas tribulações, dê glória a Deus por ela, porque elas vão te aproximar dele, elas vão produzir perseverança, desde que você aprenda, como Paulo aprendeu, a orar com ações de graças, e que as suas orações não sejam vãs repetições. Não deixe que o teu desespero tome conta, né? Porque senão você era dominado pelas suas reações e agora você se aproxima de Deus apenas vendo em Deus uma possibilidade de controlar isso. Quando, na verdade, Deus é a sua segurança, Deus é o livramento de tudo isso, né? E seus pensamentos sejam firmados nele e ame o imutável. Porque se você conseguir isso, você vai poder amar todas as outras coisas, compreendendo que elas são apenas ecos, reflexos da imagem de Deus e não podem ser de maneira nenhuma a sua segurança. Ok? O segredo, como eu disse, é Jesus. Neles estão guardados nossos pensamentos, os nossos afetos, como eu disse no verso 7. Né? Por quê? Porque em Cristo essa paz guardará nossa mente, nossos pensamentos. Se você ama o que não é imutável, você viverá ansioso e seguro. E Jesus conquistou na cruz essa paz por nós. Então, ele naquele momento, essa paz que excede todo o entendimento, foi conquistada no momento em que ele, por um instante, se desligou daquele que é a fonte da vida. Então, lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois ele tem cuidado de nós. Eu encerro aqui, eu abro a participação dos irmãos e quem quiser contribuir, fica à vontade. Eu quero falar. Pode falar. Você falou da parte bíblica entre nós, mas eu acho que vale ressaltar também que quando a gente vai para o mundo, onde com pessoas que a gente convive, que não tem a conversão, não tem acesso à palavra de Deus, a ansiedade ela é uma doença, como a depressão. As doenças da mente, elas são muito mal vistas, porque as pessoas acham que é frescura, que é motivos assim banais, e não é. A ansiedade, ela leva infinitas pessoas para o pronto atendimento do hospital achando que está tendo uma crise cardíaca. E a medicina tem avançado muito nesse sentido, porque a ansiedade, a depressão foi o mal do século, né? E a ansiedade que vem pela frente agora, trocou
né, do passado para o futuro. E vale ressaltar que, normalmente, eu conheço quem tem, e a pessoa desenvolveu a doença, mas na parte do corpo. Algumas pessoas têm, fica só nessa iminência de morte, mas algumas vezes aquilo passa, o corpo somatiza aquilo, ele desenvolve algumas doenças. Então, vale ressaltar, gente, que quando a gente toma conhecimento da pessoa que tem a ansiedade, é uma doença como outra qualquer, um pouco pior que a mente que desenvolve, e vale ressaltar que com remédios realmente e com psicológico e psicólogos em cima, porque é muito triste, assim, a pessoa totalmente normal, você olha para a pessoa assim, não tem um motivo para ter uma pessoa, muitas vezes tem uma vida excelente, não tem nenhum motivo para ter, né, nada disso, mas é a mente que manda, a mente de cada um, é uma doença individual. Então, vale ressaltar que também é muito necessário o uso de remédio, em alguns casos, e acompanhamento psicológico. Principalmente porque quando as crises vêm, os psicólogos orientam muito bem como você deve fazer para ir superando aquilo. E quando a pessoa não tem a palavra de Deus, e mesmo tendo a palavra de Deus, as duas coisas agem juntas, uma coisa não inibe a outra, né? E a pessoa, para retomar a vida dela durante uma crise, que pode ser, gente, no meio de pessoas, a pessoa pode estar assistindo o culto e para começar a ter a crise dela. Ninguém percebe, porque é uma doença silenciosa, mas é muito bom. A gente sempre ver alguém ou tomar conhecimento, se puder aconselhar, procure um psicólogo, procure um médico, para que tanto o medicamento quanto o psicólogo possam agir juntos, muito, muito de grande valia. Sim. A medicina é um instrumento de Deus para abençoar as pessoas, né? Nós não podemos ter essa visão de que Sim. basta que oremos. Mas infelizmente tem algumas pessoas que acham que eu estou tomando remédio para doido. Isso tem um preconceito, né? O preconceito da doença mental. Por outro lado... crente não tem, né? Hã? E que crente não pode ter, né? Esse é o grande X da questão. A questão é que a gente não pode, digamos assim, julgar as pessoas por esse aspecto, entender o problema de cada um, mas uma vez que nós conhecemos a palavra de Deus, é uma oportunidade que nós temos também de introduzir aquele que pode reverter uma situação. Aliado, num primeiro momento, ao uso de medicamentos, porque tem situações que está num ritmo, numa situação gravíssima e que precisa de interferência imediata, né? Mas são oportunidades que nós temos também. Agora, como servos de Deus, nós precisamos buscar prioritariamente entender aquilo que Paulo entendeu ao longo da sua vida. Pastor? Então, essa questão que a Alana levantou aí, ela é muito interessante, sobretudo também no que diz respeito ao nosso meio, ao nosso reduto, né? Como a tia Bia colocou aí, algumas pessoas vão afirmar que esse tipo de patologia não se espera de alguém que tenha fé de fato em Cristo. O que a gente precisa entender é que, por algum motivo cujo qual a gente não desconhece, é fisiológico, isso é orgânico e cada um é único nesse sentido, é que acontece uma espécie de bloqueio. A fé está ali, mas a pessoa não consegue se apropriar da fé para lutar contra aquilo. Eu estou discipulando uma pessoa de uma outra denominação que ela afirmou o seguinte: pastor, eu estou numa igreja muito boa, assim, a igreja tem 1000 membros, 10 pastores, e o pastor andou falando umas coisas aqui que começou a me incomodar, e uma das coisas que ele falava era que essas questões que envolvem ansiedade e essas patologias que envolvem emocional, isso não pode estar presente na vida do crente, tendo em vista que a fé anula essas coisas. Mas aí, com o decorrer do tempo, o pastor auxiliar dessa igreja suicidou-se. E aí o pastor teve que, infelizmente, ludibriar a igreja e afirmar que ele teve um infarto, porque ele não poderia jamais falar para a igreja que o irmão foi acometido de um problema emocional severo, uma depressão que o levou ao suicídio. Então você vê que são coisas muito sérias, né? Que às vezes a gente não para dimensionar muitas vezes aquilo que a gente afirma acerca disso, e até mesmo por desconhecer. Então o ponto do equilíbrio é realmente esse, é que todo mundo está sujeito, de alguma maneira,
ocorre de fato um bloqueio, que a pessoa não consegue se apropriar, igual o senhor falou no período da crise do senhor, pessoas vinham com a palavra de encorajamento, de ânimo, mas aquilo estava no ouvido e saiu no outro. Não é que o senhor não tinha fé, não é que o senhor não queria sair do problema, não, é porque a angústia que o senhor estava vivendo criava um certo bloqueio e não te permitia realmente trazer aquilo para o seu coração com toda a sua inteireza. Então, qualquer um está sujeito a qualquer tipo de patologia. Nós precisamos respeitar as pessoas que, por algum motivo, estão enfrentando e, como vocês colocaram aí, ser um auxílio de oração, né, de orientação. Obrigado. Ok. Obrigado, pastor. Amados, muito obrigado pela presença de todos. Estou vendo aqui Tia Vera, saudade de vocês aí, Viviane, meninos, um abraço. Eita ferro, só assim. Solta o microfone dela aí, Jô, por favor. Obrigado. Verinha. A Vera está aí, depois de algum tempo sem vê-la. Que bom ver Malinha. Deus abençoe a família. pela participação, Deus abençoe. Um abraço no pastor, no restante da família. Obrigado pela presença. Maravilha. Os demais todos aí que A Rosinha está lá, está todo mundo lá. sempre uma alegria, né? Enquanto a gente estiver forçado a esse momento, vamos usando aquilo que Deus nos permite, né? O Bim também, viu, Bim? Alegria te ver de novo aí, depois de tanto tempo. Estamos juntos aí. Esse sorriso, eu não posso viver sem esse sorriso. Está mudado, esse rapaz está mudado. Não é? É. Isso aqui também, a Cristina, parece, não sei se ainda está presente aí. Deus abençoe também, obrigado pela presença. No mais, queridos. Pois não, pastor? Eu poderia dar uns avisos antes de eu encerrar, por gentileza? Claro. Dentro de igreja, né? Tem que dar os avisos, escola dominical. Verdade. Ô, irmãos, eu gostaria de contar com a oração dos irmãos em relação ao reverendo Ronaldo Dória e nossa irmã Rosane, né? Os irmãos têm conhecimento aí, estão aí com coronavírus. O reverendo Rafael, aqui do Jardim Laguna, também está, né? Carece das nossas orações. A esposa do reverendo Sérgio, que é um amigo meu do seminário, chama Sandra. Ela foi diagnosticada com câncer de mama, ele está enfrentando uma barra muito grande, conta com as nossas orações. Eu gostaria que os irmãos estivessem atentando para as devocionais que fizessem. Eu tenho feito em família, não tenho nem feito somente eu e Giovana, temos feito todos nós, né? Aproveitar até para evangelizar a Juliana. Compartilhe essas devocionais. Eu tenho feito isso, irmãos, com pessoas que a gente ainda não foi à casa delas, mas por algum motivo eu acabei tendo contato delas por WhatsApp, e tem sido assim um instrumento maravilhoso, tanto o boletim quanto o devocional, os estudos e as pregações, eu tenho compartilhado